Nós estamos falando sobre a nossa fé. Semana passada nós falamos que a nossa fé em Jesus, essa expressão visível de Deus, essa visão encarnada do amor, essa expressão encarnada do amor, ela coloca a vida acima da religião. Nós falamos então como que Jesus cura no sábado e qual foi a lógica que ele usou, inclusive, para confrontar os discípulos da sua época, os discípulos e os religiosos. E hoje eu gostaria de compartilhar um texto de uma história que está dentro de uma história que fala um pouco sobre não só aquilo que Jesus nos ensina, mas sobre aquilo que nós temos que fazer também nessa caminhada da nossa fé, que é ir a Jesus. Ir a Jesus. Então eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, ou acesse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 25. Marcos, capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 25. Diz assim a palavra de Deus: Estava ali certa mulher que há 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. E então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Essa é uma história dentro de uma história. Porque, na verdade, essa é a história de Jairo e a sua filha que está doente. Jairo é um chefe religioso, chefe de uma sinagoga, e corre, então, como um pai desesperado ao ver a sua filha doente até Jesus, para pedir que Jesus cure a sua filha. E é interessante porque, enquanto Jesus caminha para a casa de Jairo, o evangelista Marcos conta essa história dentro da história de Jairo. Eu não sei por que exatamente, existem algumas correlações, porque quando essa menina nasceu, a menina tinha 12 anos, e há 12 anos essa mulher havia adoecido, tendo se tornado impura, inclusive para a sua religião. 12 anos depois, essa mulher, ao tocar as vestes de Jesus, é instantaneamente curada, e ao mesmo tempo que esse milagre acontece, a filha de Jairo morre, diz o texto. Depois, Jesus vai até a casa e diz que ela está somente dormindo. Mas eu gosto de pensar nessa mescla dessas duas histórias, porque de alguma forma me faz lembrar que a nossa vida com Deus funciona mais ou menos exatamente desse jeito. As nossas histórias, ou a nossa história, ela atravessa outras histórias, como acontecem aqui na nossa comunidade. Nós temos a nossa história, cada um tem a sua história, que é atravessada por diversas histórias, as suas, as nossas.
né, no nosso dia a dia e no nosso cotidiano comunitário. E Deus ainda assim compreende exatamente tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente pensa, mesmo que na nossa cabeça alguma coisa pareça estar atravessando o nosso caminho. Eu não sei se vocês já se sentiram assim, de estar na fila da bênção e de repente perceber que alguém entrou no seu lugar. Alguém entrou na frente sem pedir licença? Alguém furou essa fila dos céus? Já se sentiu? Assim, de repente você está esperando alguma coisa faz muito tempo e você não vê acontecer, mas você vê algo semelhante daquilo que você estava pedindo acontecer na vida daquela outra pessoa e você se depara então com esse sentimento de por que essa pessoa entrou na minha frente? Por que Deus abençoou essa pessoa? Não sei, né? Pois então, essas histórias às vezes se mesclam e se embaralham justamente para a gente entender que Deus consegue, na sua administração divina e bendita, justamente separar as coisas de coisa e atender todo mundo quando é preciso e quando Ele apraz. Então a conversa de hoje, ou a nossa reflexão é mais sobre essa mulher que sofria há 12 anos, e não propriamente, nós não vamos refletir propriamente na história de Jairo e da sua filha, mas na história dessa mulher que sofre há 12 anos de uma hemorragia, e você pode imaginar que essa mulher é uma mulher fraca, essa mulher é uma mulher fragilizada, essa mulher é uma mulher estigmatizada pela sua sociedade, numa cultura em que as mulheres que têm os seus problemas, elas são afastadas do arraial, do convívio do povo. Uma mulher que luta há 12 anos para se ver livre, sem, contudo, encontrar alívio para o seu sofrimento. E eu fiquei me perguntando, enquanto eu estava debruçado sobre esse texto, meditando, em quanto tempo é preciso? Quanto tempo é suficiente, sabe, para a gente desistir da nossa luta? Quanto tempo é suficiente para a gente dizer assim, acho que agora não dá mais, acho que agora eu tenho que passar para outra, acho que agora a porta se fechou mesmo? Quanto tempo? 1 ano? Semanas? 10 anos? 12 anos? Como essa mulher? O texto dessa mulher é interessante e é dramático, porque ele diz que essa mulher sofria há 12 anos e ela já tinha ido a vários médicos, ela já tinha gastado todas as suas economias, todo o seu recurso, quer dizer, ela faz o que a ciência pede para fazer, ela procura alguém competente, ela empenhou todas as suas economias, todos os seus recursos, mas isso não resolveu o seu problema. E é evidentemente que eu não quero fazer aqui uma teologia de que a medicina não funciona, ou uma teologia de que o dinheiro não é importante. Não. A medicina funciona, é importante, e o dinheiro também é importante para a nossa sociedade hoje. Mas o que eu estou dizendo, talvez, ou o que eu vejo nessa história é que às vezes a gente tenta de tudo que pode, gasta tudo que tem, e a gente não encontra solução. Não sei se você já passou por isso, porque se a vida fosse simples assim, que o dinheiro resolvesse, que procurar o profissional certo para a questão certa de saúde resolvesse, a gente não teria provavelmente problemas. Basta estar ali, gastar aqui e pronto. Mas a vida é complexa e a gente sabe que ela não funciona assim. E a gente tem dificuldade de lidar com alguns cenários que aparecem na nossa vida. E que bom que nessas horas a gente tem um outro lugar no qual a gente pode recorrer, que é justamente Jesus de Nazaré. Eu não sei, para você que cresceu na igreja, num ambiente religioso, mas assim, talvez Jesus
seja a primeira coisa que passe na sua cabeça quando você está atravessando um problema. Mas para alguns, Jesus é a última possibilidade. Jesus é a última tentativa. Pessoas que falam assim: eu já procurei todo mundo, eu já gastei tudo que tinha, agora só me resta a fé. E eu vou tentar nessa última tomada que eu tenho. Pois então, seja Jesus a primeira ou a última alternativa, a mensagem de hoje, e é assim que eu vou terminar, vá a Jesus, vá a Jesus, vá a Jesus. Por que não ir a Jesus? Essa é a questão. Porque é engraçado como às vezes a gente faz uma objeção dessa caminhada de fé, dessa experiência de fé. Eu não sei, eu acho que às vezes a gente diminui um pouco o que a gente pode encontrar em Jesus. Às vezes a gente se torna muito cético, isso vai azedando a nossa alma, isso vai minguando o nosso interior, sabe? E fazendo com que a gente se distancie desse Jesus que está aí diante da gente. Então, há recursos que estão nessa caminhada de fé ao alcance das nossas mãos. Uma leitura bíblica, uma oração que alguém faz pela gente, uma palavra que a gente pode receber de um irmão, são exercícios de fé que nos aproximam de Jesus no meio das lutas. E às vezes a gente está no meio de uma luta, a gente está no meio de uma situação difícil, e a gente não procura essa ajuda de Jesus. Eu não me lembro, na verdade eu não me esqueço de uma experiência que eu vivi com um casal que estava passando por uma dificuldade. Eu nem era pastor, eu acho que eu era seminarista, ou nem ainda, não me lembro, assim, e eles estavam a ponto de se separar, e eu perguntei para eles, quando eu fui visitá-los, por que vocês não procuraram ajuda na igreja? Por que vocês não procuraram uma palavra, uma orientação dessas pessoas que creem em Jesus e partilham a fé? Eles falaram: você está louco? A primeira coisa que a gente perguntou era o que a gente ia dizer, como a gente ia se justificar. Porque às vezes a religião faz isso, cria um espaço sacro, sabe, sagrado, onde a gente não pode dizer as lutas que a gente está enfrentando. E de repente, essa história mostra que o caminho da fé, ele tem alguns, assim, pode ter alguns obstáculos, mas ele é um caminho seguro, sempre. E talvez seja a primeira coisa que eu vejo nessa história dessa mulher, porque essa mulher, veja, ela é uma mulher sofredora, ela está tentando, provavelmente, a sua última chance, indo a Jesus, mas com todos os obstáculos que se colocaram diante dela. É uma mulher que enfrenta, primeiro, a discriminação por ser mulher e a violência por sua condição de saúde. É uma mulher que está, ou que é considerada, em uma perpétua impureza pelos religiosos da sua época. Tudo relacionado ao ciclo menstrual de uma mulher naquela época a tornava impura, assim como tudo que ela tocava. Precisava esperar 7 dias para que essa impureza passasse. Depois, o Talmud babilônico, que é um texto de interpretação dos textos judeus, diz que uma mulher cuja menstruação não é regular, ela não deve ter relações sexuais, ela não pode reivindicar seu dote, ela não pode receber o fruto da sua propriedade, nenhuma pensão da sua família, nenhuma compensação pelos desgastes das suas roupas, e o seu marido deveria mandá-la embora e não trazê-la mais de volta. Essa mulher não está enfrentando só isso, ela está dentro de uma história, como eu disse. Jesus, ele está saindo correndo com seus discípulos para a casa do Jairo.
que é alguém muito respeitado religiosamente. A filha do Jairo está morrendo, também não é qualquer coisa. É uma criança de 12 anos que está morrendo. E o Jairo quer que Jesus chegue na casa dele ontem. Ele não pare no caminho. Só que essa mulher vê Jesus passando e Jesus é a última tentativa. Ela precisa tentar. Eu não sei se ela sabe da história de Jairo ou não sabe, o texto não diz. Mas ela está dizendo, eu preciso tentar. Terceiro, o gesto dessa mulher de tocar as vestes de Jesus. Os outros evangelhos que trazem essa história também dizem as orlas de Jesus ou as franjas do manto de Jesus. Não é qualquer toque, não é qualquer gesto ingênuo, porque essa orla, essas franjas que os judeus carregavam em seus mantos, elas significavam os mandamentos tangíveis de Deus. Isso está lá no livro de Números, capítulo 15, ou Deuteronômio 22, se vocês quiserem conferir depois. As orlas, as franjas desses mantos, quando os judeus se viam com esses mantos, eles deveriam se lembrar da lei e do mandamento. Isso significava o quê? Santidade. A lei era para que eles fossem santos. E então uma mulher considerada impura transgride a santidade religiosa tocando nessas vestes para ser curada. Então, a primeira lição que essa mulher nos deixa para a gente ir a Jesus nas nossas lutas é que o caminho de fé tem obstáculos. Ele tem obstáculos. Ir a Jesus não é necessariamente encontrar um percurso assim desobstruído, sabe? Livre. O caminho de fé, às vezes, para algumas pessoas, parece que é um caminho tranquilo, leve, mais fácil, mas muitas vezes não. É um caminho muito difícil. Às vezes há muitos obstáculos que a gente precisa enfrentar para chegar até Jesus. Às vezes a gente precisa enfrentar o orgulho. Às vezes a gente precisa enfrentar o desencorajamento que as outras pessoas colocam sobre nós, dizendo que não vai dar certo. Às vezes a gente precisa enfrentar a nossa própria incredulidade diante daquilo que Jesus pode fazer, e a gente acha que talvez Ele não vai olhar para a gente ou não vai fazer aquilo que a gente gostaria que Ele fizesse ou o que Ele precisa fazer. É engraçado porque eu fiquei pensando, Jesus está bem ali onde a gente está, ou aqui onde a gente está. Então assim, não é uma distância geográfica que existe, não é que a gente precise fazer um longo percurso para ir até Jesus, mas há obstáculos internos, às vezes, na nossa mente e no nosso coração, nas vozes que a gente ouve, e cada um sabe aqui, talvez, a luta que precise travar para superar esses obstáculos e chegar até Jesus. Mas o caminho da fé tem obstáculos que a gente precisa lutar para chegar até Jesus. Então tem uma mulher nessa história, vejam, que é uma representação da minha e da sua história, de cada um aqui, em uma fase da nossa vida, que já tentou de tudo, mas que teve coragem. Ela acreditou, teve coragem de crer. Ela vê os obstáculos, ela que era isolada, resolve entrar no meio da multidão. E resolve pegar essa fé que ela tem, que é uma mistura de medo e coragem. Porque guardem isso também, que isso é interessante nessa história. A fé dessa mulher é uma mistura de medo e de coragem, porque toda fé é um pouco de medo e um pouco de coragem, e ela resolve pegar o que ela tem, esse medo e essa coragem, e ir até Jesus. Segunda coisa que eu aprendo dessa mulher, dessa história, dessa mulher que vai até Jesus, é a superabundância da vida que aparece diante dela, diante de uma fé simples, simples. A gente não tem aqui uma fé muito sofisticada, assim, do ponto de vista teológico. A fé dessa mulher é uma fé que não se constrói nos termos da teologia,
com muita argumentação, com muita razão, com muita sofisticação. É uma fé muito primitiva, uma fé muito embrionária, na verdade. Uma fé muito espontânea, inclusive. Ela diz assim: olha, se eu tocar o manto dele, eu serei curada. Essa é a teologia dela, entende? Essa é a fé dela. Um negócio que, se a gente ouvisse por aí, sobretudo eu ia dizer: bom, não é bem assim que acontece. Vai com calma, entende? Mas é o que essa mulher tem. Ela acha que se ela tocar na roupa de Jesus, vai dar certo para ela, e ela faz um esforço no meio da multidão, que aperta Jesus. Ela vai até ele, ela toca nas franjas desse manto, ela pega lá a ponta da veste, e talvez tenha dito assim: agora vai, agora vai. Eu acho interessante, porque eu estava conversando outro dia com outra pessoa, falando sobre essa intervenção divina, sobre os milagres, né? Eu não sei como eles acontecem, mas a gente precisa acreditar que eles podem acontecer. E aí essa pessoa contou que em determinado dia, uma pessoa da família dele teve um filho que ficou doente, internado, e depois de tantos dias de hospital, essa pessoa se levantou e disse: amanhã Deus vai fazer alguma coisa. Eu não sei se essa pessoa tem uma visitação tão grande do Espírito, isso a gente não consegue saber nesse mistério da ação de Deus, mas essa pessoa ousou e falou e acreditou que Deus poderia fazer, e Deus fez. Tem hora que Ele não faz o que a gente acredita ou pede para fazer, mas a gente precisa acreditar, porque Ele nunca deixa de fazer. E eu respeito demais a fé dessas pessoas. Eu já fui um crítico dessa fé, né? Hoje eu tento julgar menos e apreciar mais a fé dessas pessoas, assim, sabe? Que motiva as pessoas a acreditarem, que impulsiona as pessoas a acreditarem naquilo que Deus pode fazer. Eu prefiro parar de dizer bobeira, sabe? De dizer: para com isso, não é assim que vai acontecer. Mas dizer, ou pensar, se é para ir até Jesus, deixa ir. Sabe? Que seja por uma leitura mal feita ou imatura, que seja no momento do desespero, deixa ir para Jesus. Olha que loucura, né? Quem somos nós para ver uma pessoa correndo até Jesus pelos meios que tem, e a gente tentar colocar a mão impedindo e falar: não, não é assim que você tem que fazer, sabe? Que lugar que a gente se presta? Não, tem que passar pelo batismo, tem que tomar ceia, sei lá, pode ser um argumento religioso, pode só ser mesmo chatice teológica, mas quem somos nós para dizer não? Vai que é o dia dela, vai que é a chance dessa pessoa. Então Jesus está ali, apressado, e essa mulher está ali numa fé simples, que é coragem e medo, e ela consegue tocar na barra das vestes de Jesus. E aí o mundo para, porque, pelo menos para Jesus, porque nessa hora, Jesus percebe que alguma coisa aconteceu. Jesus diz assim para os discípulos: calma, alguma coisa aconteceu, alguém me tocou, e eu preciso saber quem me tocou. E os discípulos, que não eram somente aprendizes, porque vocês sabem que os discípulos, eles cuidavam da logística, da segurança. Os discípulos impediam crianças de chegar perto de Jesus. Os discípulos iam na padaria comprar pão para alimentar a multidão. Os discípulos eram o staff de Jesus, né? Então, eles que estavam lá, eles olham para Jesus e dizem assim: mestre, você está no meio de uma multidão te tocando, assim, você quer saber quem te tocou? Todo mundo te tocou. Que é, na verdade, uma forma muito polida e educada de dizer o quê? Mestre, agora não. O Jairo está te esperando em casa com a filha dele. O Jairo é um homem importante, Jesus. O Jairo é filho, é chefe da sinagoga. A gente não pode perder essa conversão, mestre.
A gente não pode perder essa alma aí, não. Esse cara vai ser um case de sucesso para o nosso movimento. É mais ou menos isso. O Jairo convertido é tudo que a gente precisa para ganhar essa região aqui. Entendeu? Deixa essa mulher aí. Faz 12 anos. Sofrer mais um dia mais, um dia menos. Para quem já sofreu 12 anos, não precisa mudar agora. Pode esperar mais um pouquinho. Eles fazem uma economia da fé, sabe? Mas Jesus para o seu caminhar. Isso que é interessante. Na cabeça dos discípulos, essa mulher está roubando a fila. Ela está atravessando a história da filha do Jairo. Mas Jesus sabe que ninguém atravessa o caminho de ninguém com a relação com o Pai. Mesmo que todo mundo chegue no mesmo momento, todo mundo tem o seu lugar. Alguém tocou em mim, ele disse. Imagina assim, eu fico imaginando Jesus. Não, porque o texto diz que ele ficou olhando para os lados, tentando procurar. Jesus senta e fala, eu não vou sair daqui até entender, conhecer a pessoa que tocou em mim. E isso eu chamo de superabundância. Você quer entender o que significa a superabundância de Jesus? É justamente isso, uma superabundância de vida, porque no nosso mundo a gente está sempre incentivado, ou sendo incentivado a pensar, um ganha e um perde. Todo mundo tem a sua vez, então precisa aproveitar a sua vez. Agora não é sua vez. E se ela ganhou, o outro vai perder. Não é? A gente é incentivado a pensar dentro dessa lógica, mas a lógica do Evangelho de Jesus não é essa. Jesus mostra essa superabundância. Um bem pode acontecer enquanto o outro bem está se preparando para acontecer, ou enquanto o outro bem está acontecendo no mesmo momento. A gente não está nessa lógica de ganha e perde. E eu olho para os discípulos de Jesus e fico pensando, que razões esses camaradas têm para pensar que Jesus escolheria o bem para um e o mal para outro. Entende? Ele é a vida. Como ele poderia escolher a morte para um e fazer o bem para o outro? O comportamento dessa mulher para os discípulos pode ser chocante. Quem ela pensa que é para parar o nosso mestre? Quem ela pensa que é para roubar força, poder do nosso mestre? Que estava justamente caminhando para uma causa justa, curar uma criança de 12 anos. Ela não tem compaixão da angústia da família, dos pais, da criança em si. Mas vejam, essa reflexão é como a nossa sociedade pensa. E só tem lógica se Jesus tivesse um poder limitado, assim, se ele tivesse apenas um pouquinho de porção por vida para distribuir para as pessoas, que não é o caso. A ação da mulher não condena a jovem, porque a força que flui de Jesus não se esgota. Ele é fonte de vida. A gente acabou de cantar essa água de vida eterna. É interessante a superabundância diante de uma fé simples. Mais interessante é a fé como uma coragem de existir diante de Jesus, para dizer, eu estou aqui, porque é isso que essa mulher faz, porque, tá bom, ela tocou, sentiu que foi curada, Jesus parou, só que agora Jesus está perguntando quem foi. Quem foi? Quem foi? E eu fico imaginando essa mulher, porque eu já disse para vocês, essa mulher no seu tempo, é uma mulher excluída, é uma mulher que sofre vários tipos de violência, que não vive entre as pessoas, e na cabeça dela, uma hemorrágica há 12 anos, admitir que tocou Jesus, um homem religioso, e tocou justo no símbolo da lei, do mandamento, e num homem que não é o seu homem. Eu imagino que a cabeça dessa mulher deve estar assim, dizendo que assumir isso daí é quase uma condenação, entendeu? Para a multidão. Imagina a cabeça dela, falo ou não falo? Será que
Falar é a chance de continuar curada ou é, de fato, ser apedrejada? Sei lá. Essa mulher está parecendo entre a vida e a morte. Mas ela é dona de uma fé que se desconstrói nos esquemas religiosos. Que a gente fala uma fé disruptiva, sabe? Porque ela sabe que, pelo menos historicamente, há regras para a religião dela em relação ao ato que ela cometeu. Mas ela faz uma escolha de momento que nem sempre a gente faz refletindo. Nem sempre as escolhas que a gente faz, a gente tem a graça de poder refletir e pensar, etc. Existem escolhas que são de momentos. Ou você faz, ou você não faz na fração de segundos. E ela diz assim, eu vou falar que fui eu. Eu vou falar que fui eu. E o texto diz que ela vai então até Jesus, se prostra, tremendo de medo, o texto diz. O texto ressalta, tremendo de medo. Mas porque ela sabe o que aconteceu consigo quando ela tocou as vestes de Jesus, ela olha para Jesus e diz assim, fui eu, Senhor. Fui eu que te contei. E ela diz toda a verdade sobre a vida dela. O texto diz, coragem e medo. Vejam, ela não fala assim, fui eu que toquei, e sai cantando, rompendo em fé, né? Ela não faz isso. Ela não faz. Ela fala, fui eu, tremendo de medo. Tremendo de medo. E eu não sei em que momento da nossa história religiosa a gente resolveu acreditar que fé é só essa força triunfante que faz a gente erguer o punho e dizer, fui eu, né? Em nome de Jesus e tal, e fala mais alto e sai gritando. Às vezes a fé é essa experiência tremida, desconcertante, que faz a gente encontrar o mínimo de coragem, daquele grão de mostarda que Jesus disse, sabe? Que faz a gente dizer, Jesus, fui eu. Eu nem sei se era para eu fazer isso, mas fui eu que fiz. Fui eu. Eu não sei se você é uma pessoa que pensa, se você ter uma fé X, você vai ter uma resposta Y ou desse tipo, eu não sei. Eu só acho um negócio que essa mulher ensina e que deixa evidente. Você só precisa ir para Jesus. Ir para Jesus. Ah, mas eu não estou preparado, eu não estou inteiro, eu não... Vá para Jesus. Vá para Jesus. Você já não tentou tudo o que tinha que tentar? Você já não gastou tudo o que tinha para gastar? Quer dizer, você já tentou tudo o que é humanamente possível? O texto está dizendo isso. Você tentou tudo o que é humanamente possível? Então vá para Jesus. Vá para Jesus, abre o seu coração e diz, Senhor, ou eu confio no Senhor, ou eu confio no Senhor. Eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho mais força, eu não tenho mais recurso, eu não tenho mais resposta positiva. E eu sei que o sofrimento, ele acaba nos desorientando às vezes. Sabe, a gente às vezes tem soluções que são visíveis, mas a gente não consegue vê-las por conta da dor, do sofrimento, e a gente fica um pouco desnorteado, a gente não sabe o que fazer, para onde ir. E nessas horas a gente precisa se lembrar da nossa fé, da nossa fé. Ou alguém precisa nos lembrar, algum amigo nessa caminhada precisa nos lembrar que a gente pode, em qualquer momento, rasgar o nosso coração, o nosso interior para Jesus e dizer, eu estou aqui como aquela mulher tocando as suas vestes, não sabendo muito bem o que eu estou fazendo, mas você é o meu primeiro ou o meu último recurso. Não importa, eu estou aqui diante de você. E aí Jesus então convida essa mulher a emergir, essa mulher intocável porque era justamente considerada impura, essa mulher invisível para a sociedade, marginal. Jesus chama ela para se revelar no meio da multidão, para ela dizer, eu. Eu acho engraçado,
porque a doença dessa mulher colocou ela para fora da vista das pessoas. E a cura que ela recebe acontece justamente no meio de todo mundo, no meio da multidão. Por quê? Porque Jesus faz isso. Ele nos faz existir novamente. Ele nos faz ser vistos novamente. Ele não deixa que a gente seja reduzido ao nosso próprio olhar, ou ao olhar que as pessoas têm sobre nós, mas Ele nos chama para existir, para que as pessoas nos vejam e para que a gente possa dizer eu, na primeira pessoa do singular, fui eu estou aqui, eu estou aqui. Porque aí a gente percebe que nós somos essa pessoa a quem Deus ama. E a gente pode dizer, sim, eu estou aqui. As pessoas podem me ver. Entende? Independentemente do que aconteça, eu acho que a gente pode continuar sempre buscando a Jesus. Porque aí o texto diz que essa mulher toca Jesus, ela é curada no seu corpo, ela se prostra, e Jesus diz, minha filha, a tua fé te salvou. E ela vai para casa, livre de um sofrimento que ela encarava há 12 anos. Essa é a história da mulher do fluxo de sangue, que talvez você já tenha ouvido. Então, eu acho que às vezes a gente se esquece na nossa fé dessas histórias que são simples e que a gente precisa ser lembrado. Só para a gente não se esquecer. Deixa eu te perguntar, você já tentou de tudo? Já tentou de tudo? Tenta ir para Jesus, então. Tenta ir para Jesus. Ah, mas André, eu já fui. Vai de novo. Mas André, eu já fui 10 vezes. Vai 11. Tenta ir para Jesus. Me fala outra coisa que pode ser melhor quando você já gastou todos os seus recursos, todas as suas forças, do que ir para Jesus. Mal não vai te fazer. Vá a Jesus, vá a Ele, todos os dias, quantas vezes você precisar, quantas vezes você puder. Uma vez eu ouvi uma conversa de um membro de uma igreja que estava falando justamente que na igreja dele as pessoas costumavam dar testemunho. E ele pediu para dar testemunho para o pastor dele. Só que o pastor dele não tinha deixado porque não tinha entendido por que ele estava pedindo para dar testemunho se o objeto pelo qual ele orava ou a questão pelo qual ele orava não tinha ainda sido resolvida. E eu achei interessante a resposta, porque esse camarada diz assim, o testemunho que eu queria dar é só esse, que mesmo que não aconteça, a gente pode ir para Jesus. Entende? Mesmo que não aconteça, a gente pode ir para Jesus e isso pode ser encorajador para alguém. E eu não sei porque na nossa fórmula religiosa a gente achou que só tem direito de testemunhar quem já tem um final bonito no final, quem já tem um final bonito para contar. Não é? Mas fala para mim, ir para Jesus todos os dias, ser acolhido por Jesus todos os dias, ter essa fé que é uma mistura de medo e coragem, mas conseguir chegar e se colocar diante de Jesus e ser acolhido por Ele, não é um testemunho inspirador? Independentemente do desfecho, dizer assim, ó, Jesus, não desiste não, eu não quero desistir, estou aqui de novo. Então vai lá mais uma vez para Jesus, pede de novo, e pede de novo. Isso vai manter seu coração aquecido, isso vai manter sua alma aquecida. Isso vai fazer com que a gente acredite que em algum momento a gente vai chegar lá. Que lá é esse, lá eu não sei. Né? O resultado pode ser aquele que a gente não queria. Né? Mas pode ser uma descoberta de uma coisa muito melhor ou de um ensino que Deus vai dar para a gente durante o processo de sofrimento que a gente passa. Você vai para a ciência, empenhe seus recursos para resolver seus problemas. Se isso couber na sua história e dinâmica de vida, ok.
mas vá a Jesus como recurso, seja o primeiro ou seja o último, vá a Jesus, vá a Ele. Ah, mas tem obstáculo. A caminhada de fé é uma caminhada de obstáculo. Os obstáculos vão existir. Ah, mas eu vou ter que romper algumas barreiras, eu vou ter que superar alguns estigmas, eu vou ter que transgredir, às vezes, inclusive, do ponto de vista dos códigos que são impostos na religião e na sociedade. Meu irmão, minha irmã, tudo bem, se for para ir para Jesus, você pode transgredir. Se for para ir para Jesus, você pode transgredir esses códigos. Vai que é a sua hora de tocar nas vestes de Jesus e receber a cura. Você pode. Vai tremendo, mas vai. Não espera ter uma fé perfeita, porque isso aí não existe, não acontece. Não acontece. Vá do jeito que você está, tremendo, incrédulo, desconfiado, mas vai. Eu acho que alguma coisa pode acontecer na sua vida quando você for. Na verdade, eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer na sua vida quando você for. Talvez não do jeito que você planejou, não da forma como você está pedindo, mas alguma coisa vai acontecer. Por quê? Porque o mundo vai parar para você e para Jesus, porque você vai perceber que esse Deus em quem nós temos fé, Ele para quando a gente toca nele, e Ele nos olha, e Ele nos chama para responder e existir. Ele nos ouve, porque a fé não é a experiência onde o resultado acontece. Se acontecer, glória a Deus, a gente vai louvar e agradecer. Mas a fé é esse mistério de entender que esse Deus que criou todas as coisas, Ele dá atenção a todo mundo quando alguém chama, e Ele para ouvir. Lembra de um salmo que diz assim: esperei, esperando no Senhor? Então, a nossa tradução diz assim: esperei confiantemente no Senhor. Mas existe uma redundância aqui no hebraico. O salmo diz: esperei, esperando no Senhor. Esperei, esperando no Senhor, e Ele se inclinou para mim quando ouviu o meu clamor. A gente pode não conseguir tocar as franjas de Jesus presencialmente hoje, mas a gente pode receber e se aproximar dessas palavras que Ele nos deixou, e receber essa presença dEle em nosso coração como força de vida, porque é isso. O maior milagre, meus irmãos e minhas irmãs, não é o resultado que a gente deseja, ainda que tenha toda a legitimidade a gente pedir o que a gente deseja. O maior milagre é ver que Jesus para e olha para a gente e diz assim: quem foi? Quem foi? E não é que Ele não sabia, Ele só queria que ela soubesse que Ele sabia. Isso que é interessante. Eu acho que é isso, Deus só quer que a gente saiba que Ele sabe, que a gente não está sozinho, que Ele está com a gente. E aí, daí desse encontro, quando a gente toma de novo consciência na nossa fé de que Deus sabe, que Deus está olhando para a gente, uma conversa, uma bênção vai acontecer, a gente vai receber pelo menos um coração pacificado nessa correria da nossa luta e da vida, porque Jesus parou e olhou para a gente e diz assim: vá em paz, eu estou aqui e eu vou seguir com você até o fim, até o fim. Amém? Que a gente possa ter essa certeza e usar da nossa fé sempre que a gente precisar, no meio da incredulidade, no meio dos estereótipos que são colocados sobre nós, porque a gente não fala direito da Bíblia, a gente não ora direito, a gente não sabe onde é cada livro. Não importa. E as pessoas não estão olhando para a minha situação, não importa.
Importa para a igreja, que não está fazendo o seu papel, mas não importa para Jesus, porque Ele vai parar e olhar. Na verdade, é provável que Ele já tenha colocado os olhos dele e as suas mãos sobre você. É só você que precisa ir até Ele e olhar para Ele e perceber que Ele já está olhando para você. Esse lugar chamado Jesus de Nazaré, nosso Salvador, é um lugar de descanso, de paz, de cura, de milagre, de refúgio, de libertação. E a gente precisa se lembrar e viver isso todos os dias.